Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse episódio do Pod Cíntia. Esse é um canal dedicado a donos de escola de música e professores de música que querem melhorar a sua performance e ter uma expertise no seu trabalho com educação musical. E hoje, o meu convidado é ninguém mais, ninguém menos do que o pianista, professor de piano e maestro Éder Giaretta. Éder, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Cíntia. Muito feliz de estar aqui, feliz mesmo de coração. Teremos aí um bom tempo de conversa, bater papo, realmente muito produtivo. É sempre bom estar com pessoas assim, com você, que ajuda a gente na nossa carreira. Obrigada por ter vindo aqui, pelo seu preciosíssimo tempo. Obrigado. E eu quero saber tudo lá do começo. Como começou a sua carreira, seu interesse pela música? Foi na infância, foi na adolescência? Como tem músicos na família? Como começou isso? Conte um pouco. É bem interessante, eu gosto de falar porque a gente pensa, né, no passado, a gente volta para resgatar. Eu não tive nenhum tipo de despertamento assim, eu quero estudar música. Foi uma coisa completamente despretensiosa, eu lembro como se fosse hoje. Meu pai parou em frente a uma escolinha de música, ensinava teclado. Era a escola de um acordeonista ainda. Tá. E parou lá do nada assim, falou: quer ver se a gente se dá bem aí? Vamos ver se se você gosta, quer fazer teclado, né? Foi bem assim, nunca tinha passado na minha cabeça antes. Aí descemos, fomos lá e já fiz uma aula teste. E foi engraçado que na primeira aula eu já peguei a lição de cor, já fiz rápido, e aí ele já notou que tratava-se de um talento particular, né? Não querendo, né? A gente sempre tem esse mito, né, do talento, mas realmente existem pessoas, existem alunos que a gente detecta, né? Uma aptidão. Uma Exato. aptidão, né? Que daí você lapida ela. Exatamente. E vira um grande talento. E foi percebido, né? Essa aptidão. E eu jamais imaginaria que aquilo seria a minha vida, né? Então eu comecei assim, estudando teclado, aprendendo os acordes com ritmo, e depois foi dando início a algo que realmente me chamou a atenção, me trouxe paixão, que é a música. E eu comecei a querer aprender mais. Na época era ensinado acordes e ler, nem era partitura, né, que a gente aprendia, era tudo as notinhas escritas mesmo, Cifra. né? Cifra e as notas da mão direita escrita, do, ré, mi, sol, fá, sol e o acordezinho lá embaixo, né? E aí eu via os outros pianistas, né, fazendo dedilhados, né, na mão esquerda, e eu falava que quero aprender isso. Aí então eu comecei a solicitar isso, buscar outros professores, comecei a explorar a mão esquerda, e aí surgiu o conservatório, que depois eu fui para frente, adiante, fui estudar no conservatório de Tatuí. Foi onde, aí nessa ocasião, eu já tinha aprendido partitura. O meu professor havia estudado em Tatuí, e ele me preparou para entrar. E aí lá em Tatuí deu início a uma longa jornada. Lembrando agora que você perguntou se tinha músicos na família, eu tenho a lembrança do meu pai tocando, meu pai é vivo, graças a Deus, mas eu tenho a lembrança do meu pai tocando violão e o meu avô cavaquinho. É a única coisa que eu tenho, assim. Tá. E na família não temos músicos, né? O meu pai tocando com o meu avô, e o meu pai tinha um teclado também, e ele sempre tocou tudo de ouvido, né? Descobria as notas sozinho. Então, meu pai, ele tem uma grande influência porque ele é um apaixonado por música. Então, eu acho que isso teve, sim, uma influência sobre mim, mas foi aquela coisa muito natural. E eu fui pro conservatório, né? E lá eu fiquei um bom tempo, 9 anos estudando em Tatuí. Legal. E eu fiz o piano popular, depois passei pro erudito,
e fiz também regência instrumental, que é uma coisa que eu adoro. Não tenho exercido tanto, né? Mas me deu assim, condições de poder enxergar o piano, a música de uma outra maneira. Quando a gente vê orquestrações, quando a gente aprende a expressar, conduzir e extrair outros sons que não o do piano somente, né? A gente abre a cabeça para um universo que é muito maior. Muito legal. Éder, a gente estava conversando um pouquinho antes, daí você me disse que você fez faculdade de letras depois disso. Você fez porque você achava que você não ia ser músico? Porque eu fiz fonoaudiologia achando que eu não ia continuar trabalhando com música. Achava que eu só dava umas aulinhas, enfim. Acabei a fonoaudiologia já assim, mergulhada na música, né? Na educação musical, principalmente para criança, que é o que eu gosto muito. Mas você fez letras porque você achava que você não ia seguir carreira ou porque você queria trazer isso? Da onde surgiu isso depois? Interessante pergunta. A letras entrou na história porque eu não queria parar de fazer o conservatório, porque musicalmente eu estava ganhando muito no conservatório e eu percebia que às vezes uma graduação na academia, muitos músicos eu vejo, às vezes não é tudo, né? Mas existem exceções, mas eu vejo que às vezes a pessoa na academia se distancia um pouco da música. Sim. Por conta de muitas coisas pedagógicas que tem que cumprir. E o que eu fiz? Eu fiz um curso de letras à distância e continuei me dedicando para a música. Então, eu acho que foi uma escolha muito assertiva, não me arrependo. Tanto que, ao olhar para trás, eu não tenho nada assim que eu mudaria, né? Eu acho que foram decisões que me trouxeram até aqui. Então, eu fiz a graduação já com o objetivo de fazer um mestrado lá para frente. Legal. Então, eu fiz, obviamente, a pesquisa, liguei nas universidades e perguntei, falei, olha, eu gostaria de fazer mestrado em música. Só que eu estou fazendo a minha graduação agora e eu queria saber se eu preciso ter a graduação necessariamente em música ou se eu tiver algum outro tipo de graduação, se eu posso, né, submeter o meu projeto para eu entrar no mestrado e disputar pela vaga, né? E aí, mediante isso, eles me confirmaram, ok, dá sim, você não precisa ser necessariamente música, mas eu estaria concorrendo à vaga com alunos que são graduados, que têm ali bacharel em música, e foi o que aconteceu. E aí, dando sequência nesse processo aí da minha formação, a letras entrou para isso. Não passou na minha cabeça exercer letras como profissão, mas eu gosto da língua portuguesa, da língua inglesa, gosto de escrever, gosto muito de ler, então foi algo que eu fiz que de fato também me chama a atenção, me dá prazer, né? Eu fiz gostando daquilo, mas não com o objetivo de lecionar. seguir, de lecionar, né? Mas eu acredito que isso te traz um repertório, um vocabulário e um repertório verbal que te auxilia, com toda certeza, nas suas composições, nas suas interpretações, né? Essa visão mesmo da língua portuguesa, da língua inglesa, mundial, com certeza isso influencia. E Claro. por isso você vira você é um pianista singular, com uma singularidade, e toda essa constituição faz parte de você. Eu acho que tudo. Sinceramente, eu acho que você se enfiar em uma sala entre quatro paredes e ficar só tocando piano o dia inteiro não é um bom negócio para o músico. O músico precisa conhecer de outras coisas, precisa estudar filosofia. Tá, se não gosta, mas vai atrás de algo que dá prazer. Mas precisa ter uma vivência lá fora, porque a música, ela é uma expressão daquilo que a gente tem dentro de nós. Se a gente não faz isso, se a gente não tem o que expressar, com certeza a gente vai expressar uma coisa vazia ou puramente técnica. Então eu acho que a gente tem que somar essas coisas, questões culturais, históricas, tudo que a gente puder aprender e desenvolver, a gente vai trazer para nossa música, observar a natureza. Sim. Observa a árvore, observa os pássaros, a hora que tiver
tocando, não tenta extrair o som só do piano, extrai da luz que vem da janela, sabe? As relações humanas também, né? Networking, relações humanas, né? Muito. Os sentimentos que você tem de amor, de raiva, Exato. de, né? Enfim, todos esses sentimentos, eles entram ali, né? Exatamente. De êxtase, né? E isso é uma dificuldade, eu sou um réu, confesso, sobretudo o pianista. O pianista é um ser muito solitário. Sim, né? sim. Se você vê violinistas, trompetistas, pessoal das madeiras ou dos metais, eles andam em bandos. É verdade. Eu não estou, não é nenhuma maneira diminuindo, nem... Não, mas é a convivência mesmo, né? E o pianista, ele se basta, né? Ele se basta. Você não vê tanto pianista. Numa orquestra, você tem um mundo de pessoas ali para compor o naipe, mas só tem um piano. Então, isso é natural do instrumento. Sim. Então, sou réu, confesso, de ser introvertido, de ficar mais na minha, sim, mas a gente tem que sempre buscar, assim, essas relações interpessoais e criar esse networking, mas, obviamente, né, com o público, quando eu estou no palco, ninguém fala que eu sou introvertido, que eu sou tímido. Não, eu não acho que eu não sou tímido, na verdade, né? Mas eu sou reservado. Né? Isso, eu ia falar isso de você. Reservado. Porque quando a gente conversa com você, você é muito aberto pra gente conversar, né? Sim, exatamente. E gosto, né? Sim. Gosto de compartilhar. É uma delícia poder falar de música, né? Compartilhar da vida, né? E eu respeito muito as pessoas, eu respeito muito o público, eu respeito muito os alunos, sobretudo aluno de música, porque mexe com aquilo que a gente tem um grande amor. E eu sei que a música, quem decide pela música, a pessoa faz aquilo porque ama e tem uma paixão realmente muito profunda. Uhum. Porque ela vai enfrentar muitos obstáculos. E eu tenho o maior carinho e o maior amor, então eu gostaria realmente, às vezes, de ter aquela coisa de poder pegar no colo e levar, se quiser, para, olha, Sim. apontar, ó, aqui você faz isso, tente isso, mas a gente não tem, né, essa capacidade, mas o que a gente pode fazer é, através dessa relação, né, propiciar uma motivação e trazer uma alegria, porque a gente vive buscando isso. A gente vive buscando isso e a gente precisa. Precisa de incentivo, a gente precisa de criar novas conexões, a gente precisa de ter um suporte também quando vier as baixas, as quedas. A gente falou sobre isso hoje, né? A carreira do empreendedor. Porque você é um professor de música, mas você é um empreendedor também. Você gere o seu próprio estúdio, você gere a sua própria carreira de pianista, que você toca pelo mundo todo. Então, e uma carreira, um estúdio, um empreendimento, ele é feito de altos e baixos. E sozinho é mais difícil, né? Você que é dona de escola de música, está acompanhando esse podcast aqui? Aqui embaixo eu estou deixando um link para você fazer uma sessão diagnóstica inteiramente gratuita com a minha especialista educacional para te apresentar o nosso processo de mentoria, a Songmaster, para que você venha escalar, aumentar o seu faturamento e fazer o seu primeiro R$ 1.000.000 com aulas de música. Clica aqui que a gente está te esperando e vai ser um prazer saber da sua história e mostrar para você como que você pode ter um plano de desenvolvimento e aceleração da sua escola. E não precisa ficar sozinho, Eu né? devo isso ao meu pai. Meu pai é comerciante, ele tem uma agência de veículos e ele me ensinou a trabalhar desde muito cedo. Então, eu iniciei os meus trabalhos com música com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade foi a minha primeira apresentação, tocando em um casamento.
Tá. Foi meu primeiro serviço. E a partir dali, meu pai ensinou também eu a cuidar do dinheiro. Então, ele me orientava. Olha, vamos fazer um consórcio aqui para você tirar depois. Eu lembro até hoje, né? Meu primeiro veículo, eu tinha 11 anos, eu comprei uma mobilete. Tá. Então, eu lembro até hoje, uma mobilete Caloi vermelha e um amarelo fluorescente, assim. E depois eu fui... Isso é old school, hein? Isso é old school, mobilete, eu adorei. Tem gente que nem vai saber o que é isso. Isso é 40 a mais. 40 para cima. Mas ele me ensinou a isso e eu trouxe e carrego comigo até hoje. E é importante a gente ter esse tipo de formação também, que a gente não aprende na escola, a gente não aprende na escola e a gente quebra muito a cara na vida quando a gente não tem essa orientação. Então eu aprendi a empreender também. Chegou um momento da minha vida que eu já tinha feito filme até do maestro João Carlos Martins e eu passei por uma baixa assim de ânimo e uma certa tristeza, uma certa decepção com a música. E aí eu fui usar do meu lado de empreender para ver o que eu poderia fazer além da música. Não era abandonar a música, mas assim, eu tinha feito filme, eu já tinha tocado no exterior, né? Continuo, né, com o trabalho, claro, né? Mas nessa ocasião eu fiquei um pouco assim, diante da imprevisibilidade que eu tinha. Eu falei, eu vou buscar por algo mais. E aí, eu montei uma loja de produtos naturais. Jura? Não sabia disso. E aí? Porque eu gosto de cuidar da saúde. Claro. E eu via muitas coisas, assim. Eu estava estudando e eu tinha dificuldade de encontrar, né, produtos. E aí, eu empreendi, eu montei, criei um nome e montei uma loja de produtos naturais. Tá. Durou 1 ano, uma loja lindíssima com... Aí é que tá, né? A gente precisa viver, a gente precisa quebrar cara, a gente precisa de fazer outras coisas, porque o que a gente tem na música, a gente carrega para as outras áreas da vida. Então, quando eu montei essa loja, eu montei com todo carinho, com a excelência, sofisticação que a gente tem quando a gente herda, né, tudo isso da música também. A estética musical traz isso para a vida, né? Exato. E deu 1 ano, mais ou menos, aí eu subia no estoque e eu chorava, falava, eu não quero isso. Eu preciso voltar para a música, né? Não é voltar, eu nunca abandonei, né? Mas começou a dividir de tal maneira que começou a ficar complicada, porque aí começaram a aparecer concertos e eu não tinha o que fazer. E é muito interessante que quando eu tive esse insight assim de não, eu preciso parar com isso, eu vendi a loja e aí o que eu fui fazer? Eu fui pensar em um curso online. E olha só que coisa, 6 meses antes de vir a pandemia. Aí eu lancei o meu curso online. 6 meses antes de vir a pandemia, já estava ali com uma demanda, né, de pessoas que procuravam, né, alguma coisa para eu oferecer. E como eu tenho essa formação de popular e erudito, eu tinha algo diferente para oferecer. Então isso era uma peculiaridade que eu gostaria de demonstrar, vindo daquela necessidade, né, que eu noto dos músicos sobreviverem da música. Eu acho que isso amplia o campo de atividade deles, não só se preocupar com a música clássica, mas poder ter algo mais. E eu quis passar isso e colocar
em um produto, né, em um curso. Que é o piano criativo. Que é o piano criativo. Aí nasceu... Conte-nos mais sobre o piano criativo. Aí nasceu o piano criativo 6 meses antes da pandemia com esse objetivo. Obviamente que eu não sabia que ia ter essa pandemia, né? Sim. Nem esperava que tivesse, Sim. né? Mas diante do inevitável, né, dessas catástrofes e coisas que acontecem na vida, teve essa coincidência. Então, após isso, eu tive meu primeiro lançamento, foi muito bom. E no meu segundo lançamento, teve o lockdown. Então, assim, eu já tive um monte de aluno e aí eu comecei a ter um grande posicionamento na internet, porque despertou um grande interesse. Eu já estava ali há algum tempo gerando valor, eu já estava mostrando o trabalho, eu já estava compartilhando o conteúdo que pudesse acrescentar na vida dos músicos. E o piano criativo foi uma coisa assim que realmente para mim eu nunca imaginava. Eu sabia que eu tinha algo em mim que eu poderia oferecer, tinha algo diferente, algo peculiar que poderia acrescentar valor na vida das pessoas e dos músicos, e coloquei isso em um produto. E aí, quando veio a pandemia, aí realmente explodiu. Eu tive um grande sucesso, vamos dizer assim, né? E hoje tenho mais de 1.760 mais ou menos alunos que entraram no piano criativo. Deixa eu só situar quem está ouvindo a gente. Quando a gente fala, eu tive um primeiro lançamento, um segundo lançamento, eu estava gerando conteúdo, né? Isso é um papo da nossa bolha, da né? nossa bolha da internet. Mas quando a gente vai lançar algum produto na internet, eu tenho essa prática, a Éder também, a gente primeiro gera conteúdo, então a gente vai mostrando para as pessoas como o nosso produto vai resolver algum problema que ele tem. Eu, com a pós-graduação Songmaster, como que ela vai estruturar uma escola de música, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista de organização, estrutura financeira, estrutura pedagógica, estrutura contábil. Então, a gente, né, estrutura de marketing. Então, a gente estrutura um produto para a gente resolver o problema de quem está ali assistindo a gente. Então, a gente vai fazendo conteúdo, vai mostrando para as pessoas como resolve, e aí a gente faz o lançamento dos nossos produtos. Exato. E como o Éder falou, dele sempre foi um sucesso, e até hoje, a gente estava falando, né, que ele tem alunos que estão com ele há muitos anos. Então, você tem também uma carteira de alunos que você vem mantendo e que ficam no produto, no piano criativo, porque é um produto, a gente fala um produto, né? Mas é realmente um curso online, um produto que gera muito valor para as pessoas. Conta um pouco de como que está estruturado o piano criativo, quais são as aulas, para que público é para professor de piano, é para pianista iniciante, intermediário, avançado, como que ele resolve o problema, né, das pessoas. O piano criativo, ele nasceu ali com a ideia de trazer módulos de harmonia, improvisação, técnica e acompanhamento, que eram os pilares do curso. E aí, obviamente, que eu fiz com a proposta de ouvir os alunos e também acrescentar coisas que fossem úteis para eles. E aí, diante disso, eu fui criando outros módulos, eu ia sempre ouvindo eles. E hoje eu tenho mais de 300 aulas disponíveis. Então, o que eram 4 módulos que eu havia prometido, hoje devo ter algo em torno de 16. Então, o piano criativo é como se fossem vários cursos em um só. Então, se a pessoa quer aprender técnica, tem lá. Se ela quer técnica mais básica, também tem. Se ela quer técnica mais avançada, também tem. Se ela quer aprender a fazer análise harmônica, também tem um módulo lá que é praticamente um curso de análise harmônica. Quer aprender harmonia básica, como fazer diretamente aplicado ao piano? Também tem por lá. Quer aprender improvisação? Tem improvisação. Ah, eu quero aprender peças clássicas de nível básico? Tem também módulos lá. E também, além de tudo, eu percebi que começou a ter a necessidade de uma
presença mais próxima, porque à medida que passou a pandemia, começou a voltar o presencial, né? Então, essa questão de você estar, né, ouvindo e dando feedback diretamente começou a se mostrar maior. Então, eu faço reuniões com eles através do Zoom, onde eu ouço eles. Eu tenho, além de aulas onde eu passo as peças, onde nós estudamos juntos, eu faço análise, eu projeto partitura, faço anotações, compartilho com os alunos, depois eu deixo um tempo reservado para os alunos estarem tirando as dúvidas. Eu também marco masterclasses, então os alunos têm a oportunidade de tocar para mim. É uma oportunidade única, porque eu dou esse privilégio para alunos que fazem aula no 1-a-1 comigo, mas de tempo em tempo eu marco masterclass para ouvir os alunos também do piano criativo. Então, ele foi crescendo, 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 e hoje a gente tem mais de 300 aulas e vai cada vez crescer mais, né? Porque eu vou ouvindo, a gente vai aumentando as aulas e os alunos vão sugerindo e vão sempre tendo a oportunidade de ter o feedback direto ali comigo mesmo. Eu tô percebendo assim que é um curso bem exclusivo, porque as pessoas têm contato direto com você, completíssimo, né, do ponto de vista pianístico, com toda a sua bagagem de didática, de metodologia. E essa metodologia do piano criativo é algo que também você traz para o seu estúdio, para os seus alunos individuais, que você tem, e é uma metodologia de ensino que você vem ampliando para que isso chegue para mais pessoas também, né? Sim. Conta um pouquinho dessa estrutura do seu estúdio, como que ele está hoje. Certo. Então, a pessoa pode ser seu aluno pelo piano criativo, ou ter aula com você, ou com a estrutura do seu estúdio. Conta um pouquinho certo. Como que está isso hoje. O curso ele é organizado e a minha metodologia, eu estabeleci 3 pilares, né? Que é a técnica, a sonoridade e a criatividade. Porque são coisas que me são muito comuns e que trouxeram para mim essa diferença na minha música. Então, eu mostro para eles justamente uma coisa que eu não vi quando eu aprendi piano. Então, eu tenho relatos de alunos que só estudaram o piano clássico, que depois têm um contato mais perto da harmonia, da música popular, de análise harmônica, e consegue criar um acompanhamento aqui, consegue fazer um improviso que seja em um pequeno trecho ali estabelecido. Aí essas pessoas vão ali na música clássica e elas falam, acendeu uma luz na partitura, eu consigo enxergar diferente. Então a minha metodologia ela é baseada nessa pirâmide, né, que eu falo, né, que a base é a técnica, no meio a sonoridade e o pico é a criatividade. Então, essa é a metodologia que eu trabalho com todos os meus alunos, e dentro do curso eu percebi depois uma demanda que me pediam para ter aula diretamente comigo. Eu já dei aula por muito tempo. Aí teve um tempo que eu passei a dedicar um pouco mais para a minha carreira artística, que inclusive é marcada por muitos momentos aí, né? Vamos fazer um parênteses para falar um pouquinho disso. Eu queria que você falasse com quem você já tocou, né? Concertos que você já tocou, artistas, o próprio filme do João Carlos Martins, Exato. Que você foi o dublê, né, dele. Então conte um pouquinho disso. Vamos lá. O filme eu vou falar separadamente agora mesmo, porque vale a pena. É muito especial. Foi um momento muito marcante. O filme do João Carlos Martins, eles tinham, né, 4 pianistas que foram convidados para fazer, e aí 1 a 1 foram desistindo, porque tinha um material, né, perdoa a expressão, mas ridículo para estudar, ridículo assim, de muita coisa. Sim. Né? E aí eles começaram, chegando perto da gravação, olha, não vai dar, tchau. Aí outro, não vai dar, tchau.
Que aí o último, né? Inclusive um pianista muito conhecido, não vou citar o nome, Claro. mas desistiu também. E aí, com 4 dias antes de iniciar as gravações, o maestro Edson Beltrame me procurou, mandou uma mensagem e falou: olha, o maestro João Carlos Martins vai gravar um filme contando a história dele. E eu pensei em você. É uma coisa tão louca, porque o maestro Edson Beltrame, ele me conhecia assim porque eu toquei com um amigo dele, que é flautista também, e sentei com ele uma vez na vida para conversar. E aí veio na mente dele eu não sei porquê. Enfim, aí após isso o próprio maestro me ligou e falou: Éder, eu vi seu vídeo. O próprio João Carlos Martins? Aí ele falou: eu queria que estamos gravando um filme e tal. Então, aí ele me mandou material. Aí eu falei assim: tá bom, mestre, me manda material que eu vou ver. De que partitura, de repertório, as coisas. Okay. Aí eu peguei, recebi esse material, falei: deixa eu ver aqui. A hora que eu abri, na hora eu falei: não, eu não vou fazer. Jura? Não sabia dessa história. Sim, aí eu imediatamente liguei para ele para recusar. Como ele não atendeu o telefone na ocasião, eu já peguei, escrevi um e-mail muito educadamente, muito honrosamente, né, pelo convite. Olha, mas falei: não dá para fazer. Aí mandei o e-mail. Tá, ele me ligou de volta 3, 5 minutos depois, né? Falou: não, você vem aqui, você vai ficar aqui em casa, você vai morar aqui esse tempo, nós vamos fazer junto, vamos ficar 24 horas nesse piano, mas a gente vai fazer acontecer. Tá. Pode confiar. E aí foi um conteúdo insano de peças, mas a hora que eu olho hoje, eu fico pensando, não sei como que foi possível, mas foi. Pois pela sua técnica, é merecimento, é dedicação, como você falou, né? Foi insano, você ficou ali se dedicando àquele repertório, àquela técnica, e como você tinha bagagem humana, técnica, pianística, para isso iria acontecer. E a dedicação, né? Porque muitas pessoas pensam também, Éder, que tudo é da noite pro dia. Eu acordei tocando assim. Não, são muitos anos. Então, hoje, qualquer repertório que chegue na sua mão, e eu tô dizendo isso aqui com propriedade, porque eu te vi num concerto ontem, um repertório que você recebeu há pouco tempo. Sim, também. E você teve 4 semanas para estudar e você fez aquele concerto, assim, numa interpretação esplêndida. Mas obrigado. Aquilo não aconteceu do dia para noite. Não. Foram 4 semanas estudando e muito. Madrugada, acordando mais cedo, dormindo pouco, errando, acertando, lapidando aquilo nos ensaios, não é? Isso não tem segredo. Não, é a vivência. E é decorrente das experiências que a gente tem, né? Então, rapidamente falando, né? Que você perguntou das pessoas que eu toquei. Sim. Então, tudo isso vai acumulando experiências. Mas, obviamente, que isso é reflexo do tempo que a gente passa dedicando de estudo, de técnica e mais. Nada como a vivência, né? Então, eu tive aí a oportunidade de tocar com grandes nomes, né? Aí eu fiz concertos na Sala São Paulo, no Teatro Municipal. Já toquei com o Toninho Carrasqueira, com o próprio Edson Beltrame também, com o DJ Alok. Uau! Toquei no casamento do Alok também. Engraçado que... Você tocou no casamento do Alok? No casamento dele. Tem um fato engraçado que eu fui para o Uruguai, toquei no Teatro Solis, fui fazer um concerto com a orquestra de Montevidéu. E foi assim... um dos momentos mais especiais da minha carreira. Muito marcante. Após isso, uma semana depois, era o casamento do Alok. E é impressionante que o que aconteceu, né, em relação à atenção que as pessoas dão para um concerto que eu fiz em outro país. E depois, quando veio o casamento do Alok, só se falava: o Éder tocou no casamento do Alok. Eu falei... tudo bem, com todo o respeito, mas assim, musicalmente, né, a gente tem essas coisas, né? Mas eu acho que a gente precisa estar disposto a fazer todo tipo de trabalho, porque essas coisas vão construindo
vão posicionando a gente, né? Então tem o Alok, também já toquei com a Elba Ramalho, Padre Fábio de Mello. Legal. Isso é versatilidade. Isso é uma versatilidade. Fiz concertos para Disney também. Disney lembro. Brasil. Fizemos 39 concertos aqui no Brasil. Legal. Incluindo Star Wars, Piratas Pixar. do Caribe. Não tinha? Tinha. O tema do Piratas, eu me lembro e aí bem o disso. Star Wars é o filme todo, a gente fez a trilha inteira do John Williams, né, que a Disney comprou, né, a Star Wars. Então nós fizemos o filme todo. Então assim, não tenho que reclamar, né, das escolhas que eu fiz. Não vou dizer que é fácil, mas eu acho que a gente vai passando por altos e baixos, mas, sobretudo, a gente precisa saber se reinventar, a gente, né, agir, ser proativo e acho que querer acrescentar valor na vida das pessoas é uma das principais coisas que vão posicionar a gente, né, de modo que a nossa profissão vale a pena. Com certeza. Éder, a gente está indo para o final aqui do nosso bate-papo. Antes disso, você está aqui hoje no meu estúdio, na minha casa, e você vai dar o prazer de tocar também uma canção para a gente, autoral, algo que, né, que você vai... O Éder falou assim, eu vou improvisar alguma coisa. Eu falei, então tá bom, improvisa alguma coisa autoral que tá tudo certo. Então ele vai tocar, que vai dar o prazer de tocar pra gente uma canção agora. Depois dessa apresentação incrível do Éder, eu tenho certeza que vocês estão emocionados aí, como todo mundo aqui no estúdio. E, mais uma vez, obrigada por ter vindo, Imagina. Ter feito essa apresentação aqui. Eu falei que meu piano nunca mais vai ser o mesmo. Tem tanta gente passando por aqui que eu estou feliz demais. E eu queria que você, né, trazendo essa sua perspectiva de vida, de carreira, essa construção diante de tantos altos e baixos da vida do músico, do professor de música, do professor na internet, né? Porque nós somos professores que, de repente, aparecemos na internet, do seu lado humano também, família. Queria que você deixasse para as pessoas uma mensagem de
do que você... Vamos supor que você tem uma oportunidade de falar alguma coisa para alguém, que todo mundo vai ter oportunidade de ler e de ouvir o que você está falando. O que você gostaria de falar? A música, ela nos faz seres humanos melhores. E eu creio que isso aconteceu na minha vida e é algo que não dá pra gente se calar. E eu vivo a música e a música, ela é uma entrega. A gente não consegue, na verdade, fazer uma entrega parcial. Então ela custa muito alto. Agora, esse custo vale a pena? O que eu gostaria de dizer? Sim, vale a pena. Vale a pena porque não dá para imaginar um mundo sem música. E, sobretudo, eu acredito que a gente precisa ter no coração essa disposição de agregar valor à vida das pessoas. Então, não existe um ambiente de trabalho aonde não fique muito melhor com uma música tocando. Não existe um fim de semana, não existe uma comida que você faça que não tenha um sabor diferente quando feito com uma boa música. Então, eu sou muito feliz, muito grato a Deus pelo dom da música. E o que eu tenho para dizer é para aqueles que têm dúvida, porque isso acontece, isso surge na vida do músico, e não é só uma vez que surge, não, vai continuar surgindo. Então, o que eu tenho para dizer é que a música vale a pena, isso é um dom, é algo que vem lá do céu, você foi escolhido ali, foi colocado no coração, então usa isso para o bem e para agregar valor à vida das pessoas. É o que eu sinto agora de dizer. Muito obrigada, querido. Obrigada pelo seu preciosíssimo tempo em estar aqui. Muito Prazerzaço receber você agradeço. aqui. E quem não conhece ainda o trabalho do Éder, a gente vai deixar aqui todas as redes sociais dele para você seguir, conhecer mais o trabalho dele, entrar em contato com esse grande músico. Desejo muito, muito sucesso cada vez mais para você. Conte comigo sempre. E eu espero que você tenha curtido mais esse episódio do Pod Cíntia. Olha aqui embaixo todos os canais, sites para você conhecer mais o meu trabalho e do Éder também. E a gente se vê na próxima. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.